Capítulo 13, 12 de março. Decidi ligar para Annabel antes que Bee e eu saíssemos para o funeral de Evelyn. Tanta coisa acontecera ali que havia me esquecido de tudo que tinha deixado para trás em Nova York, incluindo Annabel. Annabel? Oi, Amy. Estou com saudade de você, falei. Desculpe por não ter ligado, há tanta coisa acontecendo aqui. Está tudo bem? Mais ou menos. Mas, primeiro, como você está? Bem, respondeu ela sem muito alarde, e então soltou uma bomba. É oficial. Finalmente vou enfrentar minha natureza narcisista romântica e admitir. Estou apaixonada por Ivan novamente. Annabel, é sério? Sim, ela disse. Nós jantamos e conversamos e acho que vamos retomar de onde estávamos. Estou tão contente por ouvir isso, exclamei. Annabel merecia encontrar o amor, mais do que qualquer pessoa que eu conhecia. Talvez até mais do que eu. E sobre a coisa toda do jazz? Ela riu. Estou trabalhando isso com ele. Atualizei-a sobre Greg e Jack e sobre Evelyn. Ela pareceu ficar muito triste com a notícia do falecimento de Evelyn, mas Annabel chorava até mesmo durante os comerciais da Kleenex. Bee apontou para o relógio, era hora de ir. Ela iria carregar o caixão e não queria se atrasar. O que significava chegar uma hora mais cedo, só pela hipótese de trânsito, mesmo que nunca houvesse trânsito em Bainbridge Island. Desculpe, Annie, tenho que ir, falei. Nós estamos saindo para o funeral agora. Não se preocupe, ela disse, me ligue quando puder. O funeral seria realizado na igreja de St. Mary, o que me fez lembrar da malfadada confusão de Esther. St. Mary é mais uma catedral do que uma igreja, com os seus detalhes ornamentais, acabamentos banhados a ouro e querubins pintados no teto. Há muito dinheiro na ilha e aquele templo demonstrava isso. Bee me disse para ir em frente e conseguir um assento, pois ela se juntaria a mim depois, após ter ajudado a carregar o caixão de Evelyn até a frente da igreja. Vi as lágrimas em seus olhos quando ela rodou ao redor do santuário, mas seu olhar parou na visão de Jack acompanhando um homem mais velho para a igreja. Acenei, mas Bee desviou o olhar rapidamente e se juntou aos demais carregadores. Evelyn havia escolhido ser enterrada em um pequeno cemitério em um canto tranquilo da ilha. E quando chegamos entendi o porquê. O lugar não parecia um cemitério. Era mais semelhante a um parque, ao qual se desejaria voltar. Talvez com uma toalha de piquenique e um bom livro, ou um encontro e uma garrafa de vinho. Um trecho do contorno de Seattle, incluindo o Space Needle, completava a vista. Pelo menos 200 pessoas compareceram ao funeral, mas apenas um punhado de amigos próximos e familiares vieram ao enterro, rosas e fitas em suas mãos. Henry também estava lá, já que era da família do falecido marido de Evelyn, e alguns de seus sobrinhos e sobrinhas. O padre disse algumas palavras e depois o pessoal do cemitério calmamente baixou o caixão. Todos se reuniram em torno para jogar uma rosa ou duas e dizer suas despedidas. E foi quando notei Jack à distância. Ele não estava entre o grupo reunido ao redor do túmulo de Evelyn, e sim perto de uma lápide, a poucas centenas de metros de distância, com o homem mais velho, ao qual havia acompanhado até a igreja. Seu avô? Eu não podia ver seu rosto para verificar se havia alguma semelhança de família. Vi quando o homem mais velho entregou algo a Jack,
Forcei o olhar tentando distinguir a forma nas mãos de Jack e pude ver que era uma caixa preta, pequena o suficiente para colocar no bolso de sua jaqueta, o que ele de fato fez. Jack olhou em minha direção e rapidamente voltei meu olhar ao túmulo de Evelyn, quando percebi que Bee não estava de pé ao meu lado, onde estivera momentos antes. Preocupada, andei na ponta dos pés para longe das pessoas e encontrei-a no carro, no banco do passageiro. Bee! Chamei batendo na janela. Ela abriu a janela. Havia lágrimas recém-escorridas em seu rosto. Sinto muito, querida, ela disse. Eu simplesmente não posso, eu não posso. Eu sei, concordei. Você não tem que ser corajosa. Evelyn teria desejado que você fosse apenas você. Procurei no bolso do casaco e tirei um envelope que Evelyn me pediu para dar a Bee. Olha aqui, eu falei, isto é de Evelyn para você. Os olhos molhados de Bee brilharam por um momento e ela pressionou a carta contra o peito. Eu sabia que ela esperaria até ficar sozinha para abri-la. Dê-me as chaves, eu disse, dirigirei para casa. Bee se inclinou para trás em seu assento enquanto eu conduzia o carro até o cruzamento e virava à direita na rua principal, que ligava o norte ao sul da ilha. Poucos carros estavam na rua naquele dia. O vazio se combinando com o vazio do dia, mas em seguida, logo atrás de nós, ouvi uma sirene de polícia e depois outra. Reduzi a velocidade do carro e parei, enquanto as viaturas, uma a uma, junto a uma ambulância, avançaram na entrada para o Fay Park. O que será que aconteceu? Perguntei virando-me para Bee. Eu não conseguia me lembrar de ter visto algum dia uma ambulância ou um carro de polícia na ilha. Bee olhou pela janela em silêncio. Eu voltei para a estrada, mas um policial fez sinal para que parássemos e abriu a janela. Desculpe, minha senhora, ele disse. Estamos redirecionando o tráfego. A rota de desvio é pela Day Road. Basta dar meia volta e tomar a próxima à sua direita. Há uma investigação em andamento. Concordei e então perguntei o que aconteceu. Um suicida, disse ele, uma jovem. Provavelmente com não mais que 20 anos ela pulou do penhasco no parque. Engoli em seco, que coisa triste. Comentei antes de ligar o carro. Nós seguimos por alguns quilômetros em silêncio. Gostaria de saber sobre a mulher que dera fim à sua vida momentos antes. De que ela estava fugindo? E quem deixara para trás? Quando finalmente voltei para Hayden Cove Road, Bee se agitou em seu assento. Sempre as mulheres jovens, ela disse. O olhar distante, preso à janela lateral. Naquela tarde, caminhamos pela praia, ouvimos músicas, olhamos fotos antigas de Evelyn. Ficamos tristes. Foi um dia para lembrar e para mim, para ler. E na manhã seguinte, nós duas estaríamos prontas para enfrentar o mundo de novo, cada uma de nós em seu próprio caminho. Gostaria de saber se eu estaria pronta. Você precisa de um descanso, Bob, me disse certo dia. A forma como você cuidou de mim nessas últimas semanas, você tem sido uma mártir. Por que não chama Francis e Rose e planeja um almoço ou uma viagem de compras a Seattle? Posso pedir ajuda para minha mãe com a nenê. Foi uma oferta generosa e eu estava ansiosa para aceitar. Liguei para Rose. Oi, eu disse a ela. O que você vai fazer hoje mais tarde? Nada, ela falou. Quer que eu vá até aí, na próxima balsa? Eu adoraria, respondi. Bob disse que eu poderia ter um dia de folga. Estava pensando que poderíamos almoçar e há a feira de rua em Maine.
Nós não podemos perder a feira, entusiasmou-se Rose. Vou telefonar para Frances e convidá-la a se juntar a nós. Eu não sei, eu disse hesitante. Já se passou um bom tempo desde que nos falamos. Bem, disse ela, não há tempo melhor do que o presente. Vou telefonar para ela. Vocês duas vão deixar tudo isso para trás. Esperava que ela tivesse razão. Fiquei feliz por Rose aparecer primeiro no restaurante. Acho que não poderia suportar ficar sozinha com Frances. Eu não havia contado sobre a gravidez para Rose ainda, ou para qualquer outra pessoa, mas minha condição logo se tornaria óbvia. Frances entrou e sentou-se à mesa. Oi, falou inexpressivamente para nós duas. Então ela se virou para mim. Sinto muito por Bob. Obrigada. Era tudo o que eu poderia dizer. Veja, Rose disse, quebrando o silêncio na mesa. Ela apontou pela janela para duas colegiais com a cara pintada, partilhando um saco de papel marrom de amendoins torrados. Seus braços estavam entrelaçados, enquanto deslizavam pela calçada do restaurante. A feira! Vamos nos divertir, como nos velhos tempos. A feira itinerante se dirigia à cidade todos os anos, geralmente em abril, quando o frio do inverno já era uma lembrança distante. Mas naquele ano chegou mais cedo, pegando todos nós de surpresa. Todos os anos, desde que éramos jovens, nós três havíamos refeito nossas próprias tradições, comido algodão doce, andado na roda gigante e lido nossa sorte. Dessa vez pulamos a roda gigante e o algodão doce e fomos direto para a tenda da cartomante. Porém, alguma coisa, ou melhor, alguém nos deteve primeiro. Esther. A voz de um homem chamou em meio à multidão atrás de nós. Voltei-me. Era Billy. Ah, oi, respondi. Oi, ele disse sorrindo, fitando meus olhos por um tempo um pouco longo demais. Sua bolsa, ele disse entregando-a a mim. Você a deixou no restaurante um tempo atrás. Esperei nos encontrarmos para eu devolvê-la. Ele parecia magoado, mas eu não tinha certeza exatamente do porquê. Obrigada, Billy. Agradeci com um tom de desculpas na voz. Fazia anos que havíamos saído juntos, mas cada vez que eu o via, lembrava-me de algo que Frances havia dito, sobre me ver quebrando o coração dele uma vez após a outra. Você vem, Esther? Rose chamou. Ela e Frances estavam na frente da tenda da vidente. Assenti e disse adeus a Billy. Dentro da tenda, que estava envolta em tapeçarias exóticas, uma mulher na casa dos 50 anos, com cabelos escuros e pele morena, aproximou-se de nós. Eu não a reconheci dos anos anteriores. Como posso ajudar? Ela perguntou com um sotaque estrangeiro. Nós gostaríamos de ler nossa sorte, falei. Ela assentiu e, em seguida, levou-nos por uma porta, delineada por cortinas de contas. 50 centavos cada, por favor, disse ela. Aquilo sempre me pareceu um monte de dinheiro, mas sempre pagamos, ano após ano, na esperança de sair dali com um único grão de verdade. Nós três nos sentamos entre as almofadas espalhadas pelo chão. A mulher colocou 3 cartas diante de nós. Quem quer ir primeiro? Rose levantou a mão. Bom, ela disse. Escolha uma carta, por favor. Rose escolheu uma carta azul representando um elefante. A mulher fez um gesto para que ela lhe estendesse a mão, a qual estudou atentamente, por pelo menos 1 minuto. Então levantou os olhos e sorriu, e disse simplesmente, sim. Adicionou a carta que Rose havia escolhido sobre uma pilha à sua direita, e depois distribuiu mais 3. Ah! Exclamou, como eu esperava! Uma vida feliz, prosperidade e alegria,
Não vejo nuvens em seu futuro, na verdade, sequer uma gota de chuva. Rose sorriu. Obrigada, ela agradeceu. Próxima. Francis aqueceu. Eu vou. Melhor encarar logo e terminar com isso. Ela sempre se mostrava desconfortável com a ideia de visitar cartomantes, mas ainda assim tinha ido conosco, ano após ano. Pegue uma carta, por favor, querida, indicou a mulher. Francis pegou uma carta roxa com um pássaro na frente. Esta. Disse com cautela. Sim, concordou a mulher examinando a mão de Francis. Ela passou seu dedo ao longo do comprimento da palma da mão dela. O que há aí? Francis perguntou impaciente, retraindo a mão. O que você vê? Minha visão não é clara, disse a mulher. Preciso consultar as cartas para ter certeza. Ela acrescentou a carta à pilha, como tinha feito com a carta de Rose, e em seguida colocou mais 3 diante de Francis. Depois que ela as virou, a expressão da mulher se anuviou. Você vai viver uma vida longa e plena, disse ela. Mas sua linha do amor, há problemas ali. Eu nunca vi nada assim. O que você quer dizer? Francis questionou. Parece que haverá 2 grandes amores em sua vida. As bochechas de Francis ficaram coradas. Rose e eu rimos. Mas espere, continuou a cartomante. Há uma dor profunda também, e alguém no centro deste sofrimento. Pare, Francis disse. Isto é o suficiente, isso é tudo o que quero ouvir. Você está bem, querida? Rose perguntou. Sim, ela respondeu secamente, esfregando a palma da mão, como se quisesse arrancar a sorte que havia acabado de ler. Creio que com isto resta apenas eu, falei voltando-me para a mulher. Antes de me oferecer uma carta, ela olhou em meus olhos e depois franziu a testa. Vou pegar esta, falei apontando para a carta rosa com o dragão. A mulher parecia preocupada, como se houvesse cometido o pecado capital da adivinhação, mas pegou minha mão. Minha leitura foi a mais longa de todas. Esperei pacientemente enquanto ela corria sobre as linhas de minha mão de novo e de novo, como se tentasse juntar as peças. Depois de alguns minutos, soltou minha mão, de repente, como se algo a tivesse assustado. Em seguida, consultou as cartas, colocando 3 diante de nós. Ela olhou para elas por um longo tempo e então, finalmente abriu a boca. Sinto muito, ela disse. Vou lhe dar um reembolso. Não, protestei. Eu não entendo. Por que você não pode me dizer o que vê? Ela hesitou e então disse não posso. Inclinei-me e agarrei a mão dela. Eu preciso saber. Disse com tal intensidade que penso ter assustado Rose e Francis. Eu tenho que saber. Tudo bem, ela acabou concordando. Mas talvez você não goste do que eu vou dizer. Não disse nada e apenas esperei. Esperei que ela me dissesse aquilo. Aquela coisa terrível, que era a minha sorte. Há pouco tempo, disse ela. Você tem que seguir seu coração. Ela fez uma pausa para pensar nas palavras certas, antes que seja tarde demais. O que você quer dizer com antes que seja tarde demais? Há um problema aqui para você, problema na sua linha da vida. Nós todas sabíamos exatamente o que ela queria dizer, mas Francis foi a única a reagir. Já chega, disse ela, vamos sair daqui. Espere, eu disse, eu quero ouvir o resto. A mulher olhou para Francis e depois de volta para mim. Você tem que escrever. Escrever o quê? Sua história. Francis levantou as mãos e caminhou para fora da tenda, deixando Rose e eu ali tentando dar sentido àquela mensagem enigmática da mulher.
Que história? A história de sua vida, repetiu ela. Eu balancei a cabeça. Por quê? Ela fez um gesto de afirmação. Deve ser feito. Você deve escrever. Suas palavras, querida, serão de grande importância no futuro. Sentei-me na cama e li a última linha novamente. Poderia isso ser o tipo de dica estranha que Evelyn me dera? Que aquelas páginas estavam destinadas a estar em minhas mãos? Mas como algo naquilo tudo poderia ter a ver com a realidade, com o aqui e o agora? Por que uma história de 1940 de alguém sobre quem eu nada sabia teria qualquer relevância para a minha vida? Como seria possível? Nada daquilo fazia sentido, mas em algum lugar em meu coração eu estava começando a sentir que talvez fizesse.